Pessoal, vamos lá então, vamos falar agora sobre crase, né? Crase é uma outra coisa que a galera erra demais, eu não sei por quê. Porque crase é mais um entendimento, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma folha em branco aqui. Tela branca, vamos lá. Deixa eu ficar piquetucha de novo. Então, olha só, o que é crase? Quando a gente fala em crase, sobre o que a gente está falando? A gente fala em fusão, tá? Então, a palavra crase significa fusão. O que é fusão? Fusão, dentro de crase pra gente, é união, tá? E a fusão é isso, né? É uma união. União de duas vogais idênticas. Isso é que é crase pra gente. É a união de duas vogais idênticas. Que, no caso, vai ser um A mais um outro A. O primeiro A, ele é sempre uma preposição. E o segundo A é sempre um artigo. Veja bem, o artigo é aquele termo que determina o nome, que acompanha o nome. Então, esse artigo aqui, ele é feminino, singular. E ele poderia também ser plural. Tá? Então, eu posso ter tanto um artigo feminino, singular, quanto um artigo feminino no plural. E a preposição? A preposição é um termo que é sempre exigido. Ou seja, a preposição só aparece porque alguém pede a presença dessa preposição. E aí é um termo exigido pelo nome ou pelo verbo. E é um termo também que pode aparecer em construções cristalizadas, como aquelas de as expressões adverbiais femininas, por exemplo, também pode acontecer, tá? Então, se eu digo para você assim, ó, crase é basicamente isso. Eu me referi ao professor. Então, olha aqui, ó. Por que eu uso ao? Porque o referir-se, que é o verbo, ó, referir-se, ele exige uma preposição a. O verbo referir-se não trabalha sem essa preposição, tá? E ela se junta ao artigo que antecede esse substantivo aqui, ó, que é um substantivo masculino singular. Trabalha com o. Então, por que acontece o o? Porque o o vem antes do substantivo masculino. Então, o que na verdade é o ao? O ao é o resultado, né, da junção da preposição com o artigo o. Por que os alunos não têm dúvida quando usam o ao? Porque o a tem uma forma diferente do o, concorda? Só que todo ao é igual a a. Toda vez que eu uso ao, eu uso a com acento grave. Mas o que é o a com acento grave? É a união de um a, que vai ser uma preposição, assim como acontece com o ao. O primeiro a é uma preposição. E vai se juntar a quem? E vai se juntar um outro a, que aqui é um artigo. E o masculino, a gente usa o o. Então, o resultado é ao. Por que então a gente coloca esse acentozinho aqui, que a gente chama de acento grave? Ó, Celso Cunha pensou assim. As pessoas vão ficar por aí escrevendo ao igual a, vai botar a, não. Deixa eu sair da frente para lá. Não vai escrever. Então, aqui, ó, eu vou botar o acento grave, para mostrar que, na verdade, eu tenho dois a's juntos. É para isso que serve o acento grave. O acento grave demonstra para a gente que eu tenho uma preposição a que se une a um outro artigo a, só que esse artigo tem a mesma forma que ela. Entendeu? É isso. É para isso que serve. Bom, então, a gente tem que saber os momentos em que a gente vai usar o acento grave. Não usar crase. Quando que a gente não usa? Antes de palavra masculina. E é uma regra que, pelo menos para mim, parece óbvia. Por quê? Por que eu vou gravar que eu não posso usar crase antes de palavra masculina se eu já sei usar? Ó, se o acento grave é a união de a mais a ou ais, em que eu vou ter como resultado a ou ais, e esse segundo a é um artigo feminino, como é que ele vai aparecer antes de palavra masculina? Eu não falo a Olímpio, eu não falo a Abdênio, eu não falo a papai.
Só se for uma preposição, porque o artigo que acompanha esses nomes é o quê? Né? O "o". Então não pode ter, porque para ter acento grave eu preciso ter primeiro uma preposição e depois um artigo feminino. Antes de palavra masculina, um artigo é masculino, então não posso colocar. Olha ali o exemplo. Abdêmio se referiu a Carlos. Então, ó, referir-se pede a preposição, que é a preposição que aparece aqui, ó. Esse a é só a preposição. Ou eu diria, Abdêmio se referiu ao com o Carlos. Os livros pertencem a Pedro, a mesma coisa. Ou os livros pertencem ao Pedro. Se eu colocar um acento grave, eu estou dizendo que eu escrevi assim, ó. Pertencem a Pedro. E eu vou dizer que esse artigo feminino aparece aqui. Pode? Não pode. Então, ou eu tenho apenas a preposição, como acontece nos exemplos, ou eu vou usar o ao, como a forma que a professora reescreveu, tá? Então, quando estiverem implícitas locuções prepositivas a moda de ou a maneira de, aí sim você vai colocar acento grave. Por quê? Preste aqui atenção. Na verdade, quando eu digo assim, eles escrevem a Camões, esse a, ele não antecede a palavra Camões, mas ele antecede a palavra moda de ou maneira de. Eu só coloquei de forma elíptica essas expressões, entendeu? Tá. Antes de verbo. Antes de verbo é uma outra regra que é um pouco óbvia. Por que eu não uso acento grave antes de verbo? Olha, aí é o que eu falo, aí o aluno precisa ter a base, saber quando é que se utiliza um artigo. Quando a gente utiliza um artigo, o artigo é um termo que faz o quê? Artigo é classe gramatical. Artigo é classe gramatical. O artigo, ele vem antes do substantivo. Aliás, o artigo é o único termo capaz de substantivar qualquer outro termo. O artigo é capaz de substantivar. O que é substantivar? É transformar um verbo, por exemplo, em substantivo. É transformar um advérbio, por exemplo, em substantivo. Então, o artigo faz isso. O artigo é o único termo capaz de substantivar qualquer outro. Então, olha lá. Se eu digo, os alunos começaram a correr, esse a aqui, ele é só uma preposição que está no meio de uma locução verbal. Se eu colocar aqui um artigo, vai ser a corrida. Eu vou substantivar. Ó, começou a chover. É só o quê? Preposição. Abdêmio se colocou a fazer. É só o quê? Preposição. Olha esse exemplo aqui. Ele estava a esperar pelo resultado. Ele estava a esperar pelo resultado. A esperar é verbo. Então, esse a só pode ser preposição. Por quê? Se eu transformar no artigo, vai ser assim, ó. Ele estava à espera. Estava à espera do resultado. Muda até a preposição. Ó, espera agora é um substantivo. Estava a, preposição que se uniu a um a, artigo que antecede substantivo. Entendeu? É assim, tá? Antes de pronome indefinido, é a mesma coisa, olha só. Não é um pronome? Haja a favor do nome. Indefinido, ele é não definido. O artigo a ou o artigo as não são artigos definidos? Como é que eu vou colocar uma palavra indefinida antes de uma outra que é uma palavra definida antes de uma que é indefinida? Então não dá. Abdêmio entregou flores a alguém. Esse a é só preposição. Você obedece a alguém. Esse a é só preposição, tá? Ele não vai ser um artigo. Antes de pronome de tratamento, a gente também não utiliza, ó. Os documentos na mesa se referem à vossa santidade, só preposição. Eles se direcionaram à vossa senhoria, só preposição. Levei flores à senhora com acento grave e à dona Severina com acento grave. Por quê? Deixa eu abrir de novo aqui uma telinha em branco pra gente.
Olha só. Senhora, por exemplo, aí poderia ser dama, madame, dama não, dona, madame, senhorita. São termos que nascem como substantivo na língua. Então, eu posso dizer assim, ó, a senhora atravessou a rua, tá? E aqui a senhora é um substantivo que exerce função sintática de sujeito. Agora, se eu digo, eu me referi à senhora da rua. Então, esse a senhora aqui pode ser um pronome de tratamento, mas a origem dele é um substantivo. Eu vou utilizar o acento grave. Ou se você está falando comigo, eu me referi à senhora professora. Você não está me chamando de coroa, não está me chamando de velha. Então, esse senhora com certeza é um pronome de tratamento, né? E eu vou colocar acento grave. Por quê? Mesmo que ele funcione como um pronome de tratamento, ou mesmo que ele funcione como senhora de idade mesmo, velha, sendo aqui um substantivo, ele vai ter acento grave. Por quê? Porque ele não perde a origem dele. Antes dele eu tenho um artigo, a, que foi unido à preposição que o antecede. Juntou a com a, eu tenho a com acento grave. Tá bom? É sempre assim. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, ele utiliza, e é por um motivo muito simples, olha só. Fiz críticas a esta música. Então, quem faz crítica a. Ó, apareceu preposição, tá vendo? Antes do esta, eu não uso acento grave. Então, ó, antes do este, esta, isto, antes de esse, essa, e isso, não há acento grave. Não há acento grave, porque a fusão, a crase não vai ocorrer porque não vai ter o artigo. Agora, quando a gente utiliza com aquele, ocorre, olha só, fiz críticas àquela música. Então, olha o que vai acontecer aqui. Fiz críticas a, tem a preposição. Quando a preposição se dá de cara com aquela, eu tenho um a antes do aquela. Eles não são duas vogais idênticas? Então tem um acento grave. Em 98% dos casos, o acento grave ele se dá com a mais a, em que o primeiro a é uma preposição e o segundo a é um artigo. Nos outros 2%, eu tenho um pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo. Aí você vai falar, professora, mesmo com aquele, que é masculino? Sim, porque o que vale é essa fusão aqui, ó, do a. Mas isso acontece só com quem? Só com o pronome demonstrativo, aquele, aquela e aquilo, tá? Por isso eles entram como exceção. Mas é uma exceção que a gente consegue compreender, né? Aí, olha só. Entreguei o livro a este aluno e não aquele com acento grave. Beleza? Antes de pronome pessoal. Antes de pronome pessoal não tem acento grave de jeito nenhum. Por quê? Porque é um pronome pessoal. Ó, a BDN entregou a ele o dicionário. O dicionário é o objeto direto da gente. A ela é o objeto indireto. Esse a, então, apenas é o quê? Preposição. Eu não digo a ela, eu não coloco um artigo antes desse ela. Eu mesma levarei a notícia a ele. Eu levarei a notícia, ó, objeto direto. Esse a aqui é apenas artigo. A ele é a preposição. Tanto que, olha só, se esse a ele aqui, o a que antecede, fosse um artigo, não poderia ser ele, teria que ser ela. O artigo não acompanha o nome com número e gênero. Então, isso aqui não é um artigo, é na verdade o quê? Uma preposição, tá? Em palavras repetidas não vai ter nunca. Face a face, olho a olho, cara a cara, tete a tete. Por quê? Porque Deus quis assim, Deus é só e falou. Não vai ter acento grave em palavra repetida. Acabou. Antes de numeral.
O número de aprovados chegou a 1000. A gente também não utiliza. Exceto, fizeram referência à primeira aluna. Aí tem, ó. Que primeira aqui, tá vendo? É um numeral que variou com gênero. Então, a primeira da turma. Tem um artigo. Aí eu coloco acento grave. Tá bom? Esse aqui é outro caso que os alunos erram demais. Eu não sei por que erra tanto isso aqui. Coloca no coração. A no singular. A no singular. Antes de palavra no plural, não tem nunca acento grave. Enviaram todos os documentos à Secretaria de Gestão. Ou obediência a leis. Obediência a leis. Aí eu poderia dizer as leis. Ou as secretarias. Mas nunca há com acento grave aqui. As secretarias, assim, ó. Não pode. Tá bom? Não pode, professora, não pode. Uso do artigo antes do pronome possessivo adjetivo singular é facultativo. Então, olha aqui, ó. Quando que eu tenho um pronome possessivo adjetivo? Eu tive acesso à sua aula e não à minha. A sua aula. Isso aqui é um substantivo. Esse pronome faz referência a ele. Então, é um pronome possessivo adjetivo. E minha é um pronome possessivo substantivo, porque ele é um termo nuclear. Eu digo assim, ó, a minha aula é a palavra que está aqui, ó, implícita. Então, eu posso dizer, eu tive acesso à sua aula e não à minha. Aí, esse a minha aqui é obrigatório. Ou eu digo a com acento grave. O que eu sugiro é que na prova de redação a gente tem uma coisa chamada paralelismo sintático. Então, para obedecer ao paralelismo sintático, o que você tem que perceber? Se no pronome possessivo substantivo a crase é obrigatória, o ideal é que você coloque também no pronome adjetivo, para mostrar que você fez o quê? O paralelismo. Você colocou preposição para um termo e preposição para o outro. Você colocou artigo para um termo e artigo para o outro, ou seja, você correspondeu ao paralelismo sintático. Tranquilo? Tá. A mesma coisa para o masculino, olha lá. Eu tive acesso ao seu carro e não ao meu. Eu tive acesso a seu carro e não ao meu. Aqui nunca vai poder ser a meu. Eu tive acesso ao seu carro e não a meu. Ou eu tive acesso à sua aula e não a minha. Sem acento grave. Nunca vai poder, tá? No pronome possessivo substantivo, o acento grave é sempre obrigatório. Com pronome possessivo adjetivo, é facultativo o uso do artigo. Se fosse uma prova do SESP, por exemplo, o SESP sempre coloca isso. O acento grave é facultativo porque o uso da preposição é facultativo. Não. Aqui, quem tem acesso a. A preposição, ela é obrigatória. Tá? Agora, o uso do artigo antes de pronome possessivo adjetivo é facultativo. E aí isso faz com que a crase seja facultativa também. Aí está o exemplo do aquele, aquele e aquilo, que deveria estar lá antes, eu não sei porque que apareceu depois, ó. Aquele, aquele e aquilo, igual este, este e isto. Vai ser igual aquele, aquele e aquilo. O que eu quero dizer com isso aqui? Deixa eu abrir uma tela branca aqui, para você poder entender. Ó, eu digo assim, este garçom entregou a comanda àquela moça. Vou botar melhor. Então, assim, aquele garçom. Então, como é que eu sei que o aquele tem acento grave ou não tem? Simples. Eu substituo por a este, ó. Eu vou dizer a este garçom ou eu vou dizer este garçom? Vou dizer este garçom.
Então, se não aparece o A antes do este, é porque eu não tenho uma preposição aqui, é só o este. Então, aqui aquele garçom é sujeito junto com garçom. Agora, entregou a comanda, objeto direto. Aquela moça. Se eu substituir aqui, ó, a esta moça. Tá vendo? Antes do esta, apareceu o a, que é uma preposição. Então, eu tenho preposição aqui também. Se eu junto a preposição a com a do aquela, qual é o resultado? Aquela com acento grave. É assim. Então, toda vez que eu tiver um aquele, aquela e aquilo, e eu tiver dúvida, eu substituo por a este, por este, por esta e por isto. Se aparecer esse a aqui, esse a vai ser uma preposição. Então, se aparecer o a antes do este, este e isto, o resultado vai ser aquele com acento grave, aquela com acento grave e aquilo com acento grave. Conseguiu entender? Então, olha só, vou repetir. Eu tenho a frase, aquele garçom entregou o comando àquela moça, e eu não sei se tem acento grave ou não. Eu substituo por este, este e isto. Se na substituição aparecer o a, é porque eu tenho acento grave. Se não aparecer, não tem. Então, ó, aquele garçom, eu substituo por a este garçom ou este garçom? Este. Então, eu vou botar acento grave aqui antes do garçom? Não, não vou. Não tem acento grave. Agora, quando eu vou para aquela moça, tem. Entregou a comanda a esta moça. Então, se aparece o a, é que esse a é a preposição. Essa preposição se une com a do aquela e eu faço o acento grave, tá? É assim. Outra, que o pessoal erra muito na redação também, é esse caso aqui, ó. A do verbo haver, a sozinho, a com acento grave e o as com acento grave indicando o tempo. A do verbo haver é tempo passado, é para trás. Então, há dias não o vejo, porque ó, já tem tempo, hein? Tempo passado. Abra o tempo futuro. Daqui a pouco te ligo. Daqui a pouco te ligo. Então, é daqui para frente. E o a e o as é a hora do relógio, que aí vocês não utilizam na redação, vocês não colocam a 1 hora da tarde, às 2 horas, né? Geralmente utiliza tempo passado, há muito tempo que o governo vem tentando o tempo passado. Daqui a um tempo o governo conseguirá para frente. Beleza? Aí olha lá. Há tempos que Abdênio chegou e daqui a pouco ele encontrará Catevérica, a qual deverá chegar a 1 hora da tarde. Então, tempo passado, a do verbo haver, tempo futuro, a sozinho e a 1 hora, ó, hora do relógio. As locuções adverbiais, as locuções prepositivas, as locuções conjuntivas também estão dentro daqueles 2%. Elas têm acento grave porque elas têm. Então, ó, às vezes, à noite, à tarde, às ocultas, à vontade, às pressas. Locução prepositiva, à beira de, à espera de, à procura de, à frente de. Locuções conjuntivas, a proporção que, a medida que são apenas essas duas. Isso aqui é para fazer o quê? Memorizar, botar no coração e na cachola, não esquecer. Agora a gente vai falar um pouco sobre pontuação, tá? Então, antes de continuar a pontuação, né, eu vou deixar a pontuação para outro bloco, eu quero falar um pouco sobre a questão da crase. Principalmente em relação a essa fusão. É importante você não esquecer que crase é uma fusão e que obrigatoriamente você vai ter sempre uma a preposição que vai se unir a um a artigo para poder dar isso aqui como resultado. E se for um as, vai ser um as como resultado. Tenha muito cuidado com aquela situação do a no singular antes de palavra no plural. Não vai ter nunca acento grave. Mas quase sempre você consegue substituir o ao por as, perdão, por a. E o aos... Peraí. O meu jeito estabanado de ser. Então, ó, você tem a mais a
que é igual a, ou as, que vai ser igual a as, com acento grave. Então, olha só, o ao é igual a e o aos é igual a as. Então, na dúvida, tenta substituir por um masculino correspondente. Faça isso. Isso aqui já vai ajudar você a resolver mais da metade dos seus problemas com acento grave. Os outros problemas geralmente ocorrem por causa de regência. E aí, o que você tem que fazer? Regência verbal, verbo visar, verbo obedecer. Procura esses verbos e memoriza. Qualquer listinha de qualquer lugar traz, você consegue memorizar e trabalhar bem com eles, beleza? O restante é só substituir por algo mais. Eu vou encerrar esse bloco agora de crase e aí depois a gente vai falar sobre pontuação, tá bom? Até daqui a pouco.